seja feita a tua vontade. Ou seja, em 2026, a vontade de Deus é que vai ser feita na vida de cada um de nós, amém? Então o tema é: seja feita a tua vontade para o ano de 2026. Toda vez que você se lembrar do ano de 2026 daqui para frente, você vai se lembrar: seja feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmão, para o ano de 2026, ela vai ser feita, e nós vamos falar muito sobre isso. Logo no primeiro domingo, que é o domingo da ceia, nós vamos ter uma palavra em cima disso. Então, irmãos, vai preparando o coração, amém? Seja feita a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Amém? Então fica esse tema. Já mandei fazer o Logan, o meu filho Serginho, que gosta de fazer, né? Já está fazendo, para essa semana aqui já me entrega, e no domingo eu já apresento na tela para vocês o tema, tá ok? 2026, irmãos, seja feita a vontade de Deus. Aponte para o seu irmão, fala para ele assim: seja feita a vontade de Deus na tua vida. Fala para ele aí, fale para o teu irmão aí: seja feita a vontade de Deus na tua vida. Pode falar: seja feita a vontade de Deus na tua vida, amém? Seja feita a vontade de Deus na tua vida, amém? Então vai ser isso. Vem cá, Fátima. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar pela Fátima, amém? Levantem, estenda as suas mãos para cá. Eu vou tirar tudo isso aqui daqui para você ficar à vontade. Não, você pode ficar à vontade. Eu tenho que sair daqui e deixar você aí na bênção. Obrigado. Fica à vontade. Nós vamos orar, apresentar a vida da Fátima nas mãos do Senhor. Sabemos que Deus vai usá-la não só para nós que estamos aqui, mas para muitos que vão ouvir ainda, amém? Porque essas pregações nossas, tudo que é feito aqui, irmãos, é muita gente que escuta, amém? Isso eu posso garantir a vocês. E é muitas pessoas que gostam e que escutam. Então, que Deus possa usar grandemente a irmã Fátima. Estenda as suas mãos. Pai, nós te damos graças. Sabemos, ó Deus, que em tudo nós somos mais do que vencedores. E aqui está a tua filha, Senhor, Fátima. Que, ó Deus, tem um testemunho, Senhor amado, a nos contar e a relatar, ó Deus, àqueles que vão ouvir ainda, aqueles, ó Pai amado, que terão a oportunidade, Senhor, de ouvir o testemunho da Fátima. Que a bênção do Senhor esteja, Senhor amado, sobre ela, que tu possa usá-la como canal de bênção, que tu possa, Pai amado, expressar na vida dela aquilo que ela precisa, Pai amado, para que nós possamos ouvir a tua voz através da boca dela, em nome de Jesus. Usa ela, Pai, como canal de bênção para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor, amém, aleluia. Tá bem. Muito grande, acho que tá. Não, acho que tá bom, mais pra baixo. Isso, acho que tá bom. Tá ótimo. Perfeito. Tá bem. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Só um minuto. Paz, irmãos. Que Deus abençoe, que a paz de Cristo esteja com todos. Eu não tenho muita experiência em falar em público, mas eu falo bastante. Então, a gente agora vai encerrar o ano, e isso fez eu lembrar. Esse ano foi um ano de momentos que eu nunca vou esquecer: meu batismo, minha cirurgia. Passei por altos e baixos, assim como todos também devem ter passado. Mas eu vou pedir muito direcionamento do Espírito Santo para me poder falar aqui hoje. E eu estou muito feliz que a minha família está toda aqui, graças a Deus. Estou muito grata, sou muito grata mesmo. Nossa, Deus ainda no finalzinho do ano ainda me dá mais um milagre. E eu tenho só que agradecer. E eu estava me lembrando, como o pastor fala, que pede o tema do ano. Eu também gosto de ajoelhar sempre e falar. Quando vai virar o ano, eu falo: Senhor, essa daqui é as minhas coisinhas que eu queria que o Senhor fizesse, se for da sua vontade, né? Aí Deus, a gente tem vontades e Deus tem propósitos, né? E duas coisas muito importantes eu pedi para Deus esse ano, de 2025, assim que virou. Eu falei para o Senhor que tomei a decisão que eu ia me batizar, custe o que custar. Eu tinha feito essa promessa ao Senhor, então
recebi muitos impedimentos, infelizmente, aconteceu coisas, como todo mundo quase sabe que eu perdi uma tia muito querida bem no dia do meu batismo, mas mesmo assim, a gente não deixou de se batizar, eu, meu esposo e minha mãe. E graças a Deus, o pastor, quando eu falei para o pastor no início do ano, pastor, quero me batizar esse ano, todo empolgada, e o pastor falou, o inimigo vai fazer de tudo para você não se batizar. Aí eu falei, meu Deus, eu não esqueci. E realmente, não que fosse, foi a vontade do Senhor, a tia, ter ido, né? Porém, a gente não entende o objetivo de Deus, né? Na verdade, eu acho que a gente não tem nem que querer ter que entender, né? A gente tem que confiar. E isso foi o propósito que Deus me permitiu me batizar. E a segunda coisa que eu tinha pedido ao Senhor, que eu tinha conversado com meu esposo, é que a gente ia tentar engravidar esse ano. Eu falei, em 2025, vamos tentar, né? A idade está chegando, a gente agora vamos ver o que vai ser a vontade do Senhor, né? Pois eu sou só instrumento de Deus, né? Deus gera vida, né? Então eu sou só instrumento. Então que seja a vontade do Senhor, né? E então em fevereiro, março, começamos a tentar, tudo ainda não tinha vindo, o Senhor não tinha nos preparado, não tinha nos mandado, mas eu deixei na mão de Deus, falei, tá tudo na mão do Senhor. Mesmo que tudo impeça, quando Ele quer, Ele vai fazer acontecer. Então, em agosto, eu me batizei e em setembro eu tinha uma viagem para o Brasil. E um pouco antes de eu viajar para o Brasil, eu passei um pouco de mal, eu desconfiei que eu estava grávida, né? Foi num sábado. Eu ia viajar para o Brasil numa segunda-feira. Porém, eu senti que estava alguma coisa errada, né? Eu passei muito mal, não sou de ficar doente, mas eu pensei, acho que é gravidez então, né? Fiquei na esperança. Mas o que acontece? Passei mal num sábado, à tarde, à noite. Meu esposo e eu estávamos trabalhando no mercado. Então eu liguei para ele estava numa loja, eu estava na outra. Eu falei, amor, tô passando mal. E eu não sou de passar mal. Esse homem ficou desesperado, porque já faz 15 anos que a gente está junto e eu nunca liguei para ele, olha, me leva para o hospital. E nesse dia, infelizmente, eu passei muito mal, muita dor, uma cólica muito forte. Mas eu ainda não sabia que estava grávida. Desconfiava, tinha feito um teste de gravidez, porém deu negativo. Fiz 2 testes, na verdade, deu negativo. Então eu pensei, se não é gravidez, o que será? Então fomos para o hospital, cheguei, fiz os exames, tudo certinho, tomei uma medicação, porque eu estava com uma dor muito forte, e a médica disse que eu estava grávida. Eu fiquei muito feliz, tudo. Porém, eu fiquei preocupada e a médica ficou preocupada, porque eu estava com um pouco de sangramento. Então, assim, ela falou, olha, isso não é normal. Então, eu busquei outro hospital. Ela falou, como a gente não tem obstetra aqui hoje nesse hospital, vai em outro hospital e busca um obstetra para ver, né, como é que tá e tal. Então, fomos. Na mesma noite, da madrugada mesmo, fui. A médica me examinou. Porém, ela até me machucou. Assim, foi uma coisa, assim, um pouco constrangedora. Mas ela concluiu que eu estava grávida realmente, porém eu estava muito no início. Ela falou que esse sangramento era normal, que essa dor que eu sentia era normal. Então, fui para casa, né? Feliz que eu estava grávida, contei pro meu esposo, tudo. E passei a noite. No outro dia, eu desmaiei no banheiro de casa. Eu sentia aquela dor, não passava. Por mais que eu tomasse a medicação, não passava. Só que tudo pra mim, eu nunca tinha engravidado, né? E pra mim era normal a dor, então, né? Se ela falou que era normal, eu confiei. Falei, é normal. Porém, eu lembro que quando eu desmaiei no chão do banheiro, fiquei no chão, eu não chego a ficar inconsciente, mas eu não tenho força. Acaba a minha força, eu fecho os olhos, mas eu fico consciente. E eu pedi pro Senhor Jesus, falei, Senhor, se for da sua vontade, que cure o que tiver no meu corpo para eu poder gerar essa criança, né? Se for da sua vontade. Se não, Senhor, que o Senhor tome providências. Então, tudo bem, né? Aí minha mãe chegou, me ajudou, tomei a medicação, passamos o domingo, fiquei com muita dor, não fui trabalhar até no dia. Na segunda-feira eu falei, vou buscar outro hospital e outro médico, para ver se está tudo bem, se eu não perdi, porque eu ainda estava com sangramento. Então fui no hospital novamente, passei com o doutor. Antes de eu passar, eu falei para Jesus assim, falei, Senhor, eu tenho que ir para o Brasil hoje, que era segunda-feira. Será que eu posso ir? O Senhor coloque na boca desse médico se eu posso ir ou não. Se o médico falar, não vai, eu não vou. Se o médico falar, vai, eu vou. Pode ir, que não tem problema, eu vou. Então, isso era 3 da tarde, eu tinha que estar no aeroporto às 6 horas. Não tinha feito mala, nada.
E aí eu passei com o médico, ele falou a mesma coisa que outra médica. Essa dor é normal, ele não me examinou novamente, que ele ficou com pena de machucar de novo, né? Fiquei assustada ainda, falei, deixa, melhor não mesmo, né? Não mexa no que tá quieto. Enfim, e aí então ele falou, pode viajar, pode ir que não tem perigo nenhum de você ir pro Brasil grávida, porque tá muito no início. Aí ele falou, assim que você chegar no Brasil, faça um exame para ver se tá tudo correndo bem ou não, se você perdeu. Então tecnicamente eu não criei esse vínculo. Eu senti que, no primeiro instante, quando eu desmaiei no banheiro, eu senti que eu não ia dar certo. Eu senti que a gravidez não ia dar certo. Então, tem pessoas que falam, nossa, você não tá... Então, eu fico triste, claro, mas você não tá abalada, assim. Lógico que a gente fica muito triste. Eu queria muito que desse certo, né? Mas acho que Deus já me deu esse alívio, tirou essa coisa, assim, que ficou, né? Então eu aceitei, né, de certa forma, porque, igual eu falei, eu sou só instrumento, Deus que gera vida. Eu não tenho o poder de dar sopro de vida, só o Senhor. Então eu fui para o Brasil, no avião. Eu passei muito mal, desmaiei de novo dentro do avião, e até então achava que era normal. Então no outro dia, cheguei no Brasil de madrugada, fui para o hospital, de manhã bem cedo, meu esposo e minha mãe, meu pai estavam comigo, foram todos comigo para o hospital. E foi como Deus é maravilhoso, Deus é espetacular, não tenho o que falar mesmo. Na hora que eu estava entrando na sala da doutora, que ia me atender, tinha uma senhora muito simples, assim, com uma bolsinha, ela ia sair da porta para fora da sala da médica, até pensei que ela era uma paciente. Ela me olhou e olhou para mim e falou assim, menina, você tá anêmica, você tá muito anêmica. Ela falou, deixa que eu que vou te examinar. E aí ela era uma médica, eu nem sabia que ela era médica. E ela me examinou, aí ela falou, isso não é normal, tem alguma coisa muito errada com essa gravidez. Então eu fiz os exames, como ela pediu, o médico que fez o ultrassom em mim ficou desesperado, ele falou, olha, não tem mais bebê aqui, na verdade sua barriga tá cheia de líquido. E realmente minha barriga em 3 dias cresceu assim. Só que a gente não tem noção, nunca engravidei, pensei, nossa, já tá crescendo a barriga, eu tô comendo muito, né? Mas eu acho que a barriga tá crescendo já. Era só líquido. Enfim, aí vamos pegar os resultados. Então a médica disse para mim, olha, aconteceu o quê? A minha gestação foi gerada dentro de uma trompa minha, do lado esquerdo. E o que aconteceu? O bebê acho que foi crescendo, estourou essa trompa. E geralmente, quando acontece esse tipo de gravidez, não gera, né? Não vinga, como diz aqui eles falam, né? Não vinga a gestação, porque não tem como gerar dentro da trompa, só dentro do útero. Então, o que aconteceu? Minha trompa se rompeu e eu comecei a ter uma hemorragia. Ou seja, eu fiquei 5 dias com hemorragia interna. E aqui em Portugal eles não viram. Então, assim, eu poderia, na hora de fazer a cirurgia, que a médica quis dizer que eu poderia já estar com os órgãos contaminados. Provavelmente eu não iria sobreviver. Assim, de uma coisa simples que às vezes poderia ter resolvido antes, mas Deus sabe todas as coisas, Deus tem propósito. Então, nessa hora que a gente recebe uma sentença de morte, praticamente, porque você não sabe se você vai sobreviver ou não, eu pensei, estou batizada. Eu só pensei isso, infelizmente, assim, felizmente, eu falei, Senhor, vou conhecer o Senhor pessoalmente, cara a cara. Mas a gente, claro, pensei isso, mas a gente pensa na família, nos meus pais, nos meus irmãos, no meu marido, principalmente. Eu pensei, mas já, Senhor, já acabou para mim? E me veio uma palavra de Deus no hospital muito forte, que eu não comentei isso com ninguém, mas é uma palavra que eu tenho muito carinho, que quando eu me encontrei com o Senhor, assim que eu aceitei Jesus, foi a palavra que me marcou muito. Eu posso falar? Mateus 6, 6, versículo 25. Palavra do Senhor. É uma coisa que faz a gente pensar um pouco. Vou ler aqui, que ali está muito pequenininho, eu estou meio cegueta hoje. Então, Mateus 6, 25, a minha versão talvez seja diferente, mas eu vou ler do jeito que está na minha Bíblia, tá bem? Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Caso você
Perdão. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? É isso que me tocou muito. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Alguém aqui pode fazer isso? Ninguém, certo? Só o Senhor pode. Só o Senhor determina, só o Senhor. É igual eu falei, o Senhor me permitiu sobreviver, me soprou novamente o fôlego, assim como ele soprou em Adão, ele soprou em mim um fôlego de vida novamente. E eu sou muito, muito grata a isso, Senhor Deus. E assim, até cortei um pouco para contar isso aqui, porque sobre o versículo, sobre o capítulo, porque foi isso que eu pensei na hora que a mulher estava tirando sangue nele. E eu fiquei, e agora? O que eu faço? Foi um momento que eu tive que pensar sobre tudo, porque às vezes a gente se preocupa com coisas tão banais, né? Tão supérfluas. O que adiantaria? Nada. Às vezes, e aqui no próprio capítulo, continuando, para fazer um pouco mais de sentido ainda, e continuando. E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não serão muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Então não somos mais importantes? Se Deus ele tem o cuidado de cuidar dos pássaros, de alimentá-los todos os dias, de vestir as flores, porque não existe harmonia mais linda que as flores, que as cores, que tudo perfeito. Você não acha que Deus vai se preocupar mais com a gente ainda, com os filhos dele, que ele considera filhos? Ele ama tanto, deu seu filho para nos salvar. Isso assim, para mim, foi que me deu um estalo, que eu falei, está na mão de Deus. Eu acredito que Deus tem propósito para todos. Então, se o Senhor... E na hora eu pensei, se o Senhor acha que meu propósito acabou aqui, tá bom. Que seja a vontade do Senhor, né? Mas ele falou, filha, fica um pouco. Aí eu falei, então tem propósito ainda, né? Então, eu vou continuar aqui o capítulo para dar mais enfatização ainda. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Ou seja, eu acredito também, além da gente se preocupar tanto com coisas supérfluas, eu creio que a gente tem que se preocupar em alimentar o nosso espírito e vestir a armadura que é a palavra de Deus. Porque na hora que a gente está ali no vamos ver mesmo, que você pode morrer, que você está à beira de morrer. O que adianta roupa? O que adianta comida? Você não vai levar nem a comida, gente. Nada, o corpo vai ficar. Então a gente tem que alimentar o nosso espírito. O nosso espírito é o que vai com a gente. Nenhuma pessoa vai com a gente também. Então o nosso espírito é o que resta. Então o que adianta se o espírito estiver sem alimento e sem vestes de armadura da palavra de Deus? Não adianta nada. Então nada ia fazer sentido, né? E o mais importante, que eu até grifei aqui, é a continuação do capítulo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Então, como eu disse, eu creio que, encerrando assim, não vou demorar muito, eu creio que a gente todos se coloquem num lugar assim de... E se acabar agora minha vida? Será que o que eu fiz vale de alguma coisa? Tudo que a gente faz aqui em vida, em carne? Ou o espírito? O que vale mais? Né? E isso fez eu pensar muito. Talvez Deus permitiu que isso acontecesse comigo para mim aprender algumas coisas, porque eu não sou perfeita. A gente erra e ainda continua errando, e ainda Deus está ali me orientando. E eu peço muita orientação ao Senhor para a gente melhorar, poder passar a palavra, né? E graças a Deus, eu fiz a minha cirurgia, e eu lembro que quando eu acordei, eu achei que eu não tinha feito a cirurgia ainda, eu já fiquei desesperada, eu falei, moço, eu acordei, a mulher vai furar eu aqui, eu tô acordada, e eu já tinha feito a cirurgia. A gente acorda meio babalhado, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, e quando ele falou assim para mim, você já fez a cirurgia?
eu fiquei tão feliz, tão grata. Eu não parava de... Eu não sei se eu estava falando, se eu estava meia... Mas eu falei, ai, Senhor Jesus, obrigada. Obrigada por me permitir estar aqui viva hoje. E eu confio muito que... graças a Deus, Deus ainda me deu... graças a Deus, as mulheres temos 2 trompas, né? Então, eu sei que a promessa do Senhor é um filho ainda, se Deus quiser, eu confio, e está na mão do Senhor. Tudo quando Deus... Eu perdi uma trompa, mas tem a outra, e o Senhor que vai providenciar tudo, né? Não sou eu, é igual eu falei, não sou eu que mando, a gente é só instrumento do Senhor, né? E é isso, e eu sou muito grata, e eu estou muito feliz hoje de estar podendo passar isso, né? Por mais que a gente não é nada, o Senhor que fez isso, e eu fico muito feliz de ter algo, uma experiência tão maravilhosa, tão difícil, tão perigoso, mas tão gratificante, porque eu tô viva, e Deus me permitiu estar aqui hoje falando isso para vocês. Somente agradecer. Senhor Jesus seja sempre louvado. Amém. Obrigada.